O que é isso? Então nós vamos ter, digamos assim, a nossa herança genética espiritual, que pode, por um estímulo qualquer no dia de hoje, acionar alguma coisa que a gente já tem gravado, que é do gene espiritual. Está muito complicado hoje? Não. É que é muito profundo esse processo, é muito complexo, mas é muito interessante porque a gente começa a entender um pouco mais, sair um pouco mais como é a ligação do nosso processo físico com o nosso processo espiritual. Essa ponte que André Luiz vem dizendo para a gente. Por isso que o meio ambiente hoje em dia, ele é mais importante do que a genética. Os estudos novos mostram, mas a influência genética, antes era 70% o problema genético e 30% estilo de vida, hoje já mudou. No mínimo 70% o estilo de vida, o meio ambiente, como a gente vive. Então é muito mais importante o nosso comportamento, a maneira de encarar a vida, a maneira de perceber o dia a dia, desde a alimentação até o nosso padrão mental, o nosso padrão emocional. O que a doutrina espírita nos sugere o tempo todo? O vigiar e orai, a mudança de padrão mental, vigiar o nosso pensamento, a mudança de padrão mental, emocional, o tempo todo. Por quê? Porque este estilo de vida, esse estilo de pensamento, estilo de viver, interfere diretamente no nosso código genético, que liga a gente, e a gente pode poder ficar doente, ou vai poder se curar de alguns padrões que a gente sente. Então todo mundo tem uma dorzinha aqui, um sintoma ali, um problema acolá, que não é muitas vezes nem tratado pela medicina atual. A medicina nem alcança, porque a pessoa tem uma série de queixas e a medicina não consegue alcançar. Por quê? Porque isso não está diretamente no corpo físico. Claro que nós vamos ter situações, doenças que vão chegar no corpo físico, mas a gente já pode ir se tratando para tentar o quê? Na prevenção. O processo no futuro é trabalhar a prevenção. Como é que a gente trabalha a prevenção? Primeira coisa para trabalhar a prevenção é trabalhar estas questões. O meu estilo de vida, como é que eu penso? Como é que eu sinto? Como é que eu ajo? Como é que eu durmo? O que eu acolho, muitas vezes, de ideias para mim mesmo, que vão fazer alterações no meu inconsciente, que vão alterar o meu corpo físico. Mas por que algumas situações alteram mais e outras alteram menos? Ora, porque algumas nós temos sintonia, nós temos tendências. E o que a vida faz? Parece que a vida acerta nas nossas dificuldades. Porque as nossas dificuldades, as nossas tendências, são naturalmente ímãs, que vão atrair. Se eu, por exemplo, abusei do meu fígado numa encarnação anterior, eu venho com o meu fígado, energeticamente falando, mais fraco. E você faz o exame e você não vai encontrar nada no exame. O exame está normal. O médico fala, você não tem nada no fígado. Mas você sente, inclusive intuitivamente, que o teu fígado não é aqueles todos, né? Que não dá para comer, tomar caipirinha ou torresmo todo dia, né? Então a gente já sente isso aí. Por quê? Porque nós temos essa intuição nossa mesmo. Nós, pela questão do dia a dia, nós estamos esquecendo de sentir, observar o nosso corpo, perceber, escutar o nosso corpo. E olha que interessante, nós podemos escutar o nosso corpo ainda mais sutilmente, na questão inclusive vibratória, na questão inclusive perispiritual, entendendo por que será que isso vem para mim. O que será que está acontecendo que eu estou atraindo essa situação? Que tipo de processo a previdência divina construiu para eu vir aprender nesta encarnação usando o meu corpo físico? Ora, se eu tenho uma dificuldade digestiva, eu posso ter abusado do meu estômago, eu posso ter sofrido um trauma numa vivência anterior, de ter sido envenenado. Antigamente o pessoal gostava de envenenar, punha aqueles nos anéisinhos, né? Tomava assim. Aí o rei tinha sempre alguém para experimentar o vinhozinho antes dele. Eu já toma esse vinhozinho, eu caía, falava, bom, já mata meia dúzia que me trouxe o vinho aqui. Então a gente traz essas experiências. Muito interessante, nesse processo assim, nós não temos o esquecimento total do passado. Agora, é como se fosse uma trama. Essa trama é um véu do esquecimento, que chama no livro dos Espíritos o véu do esquecimento. Mas esse véu
de vez em quando vem furadinho, sabe? Ficou muito tempo para encarnar, tinha uma tracinha lá na gestação, e veio com uns furinhos. Tem pessoas que afloram essas experiências, essas memórias, muito mais cotidianamente, muito mais rotinamente. E o que acontece? Essas pessoas se perturbam, trazem perturbações, tanto do ponto de vista orgânico quanto mental. É muito comum, a dona Maria deve chegar, pessoas que chegam à casa espírita perturbadas, com muitos sintomas, muitas sensações, e aí fala, isso é um processo mediúnico, mas não é um processo mediúnico de ficar, entre aspas, pegando as coisas de fora só. Sim, muitas vezes o processo mediúnico do equilíbrio dela com ela mesma, porque esse véu não vem totalmente com uma trama totalmente fechada. Por que não vem? Porque você tem ali um tipo de aprendizado, você tem ali uma proposta, por isso que vem com isso aí. Tenho dito a minha interpretação, que é muito pessoal, que ontem o Dr. Frank deve ter dado um espetáculo aqui, né? Eu não pude vir, foi ele que é o especialista, mas a minha interpretação a respeito, por exemplo, de um quadro psicótico, é onde essa trama traz as lembranças, por exemplo, de vivências anteriores, e a pessoa se perde um pouco na realidade atual e na realidade anterior, e fica misturando as realidades. Então ela não sabe exatamente o que é que está acontecendo agora, porque a realidade da vivência anterior vem com muita intensidade, e como se fossem 2, 3 filmes sendo mostrados ao mesmo tempo. Ela fala, a pessoa está maluca, porque ela não fala coisa com coisa, porque ela fala de várias realidades que ela está percebendo ao mesmo tempo. É necessário fechar, digamos assim, essa trama, ou identificar esse filme aqui, esse filme aqui, esse filme aqui, para poder identificar. Quando a pessoa consegue fazer isso aí, muitas das vezes ela pode se curar totalmente de um quadro dito incurável para a nossa medicina. Tá? Então, de novo, sempre muito cuidado com que a nossa medicina, ela é muito limitada. A medicina dos homens é muito limitada, então a gente precisa ampliar. André Luiz mesmo relata, conta as surpresas que ele teve, um médico muito importante aqui durante a época dele, mas quando ele desencarnou e foi trabalhar como auxiliar de limpeza primeiro lá no nosso lar, para depois ele ir galgando os passos, quando ele percebeu a medicina do ponto de vista espiritual, ele surpreendeu, porque ele falou, mas isso eu nunca vi, eu nunca aprendi. Eu falei, exatamente, é muito pobre, é muito limitada a visão da medicina só no aspecto terrestre. Por isso que a gente precisa ficar, nós que temos a oportunidade de estudar, de aprender, de ampliar, a gente precisa ficar sempre observando isso aí. Por isso eu tenho dito aqui, por favor, não confiem cegamente nos médicos. O pessoal já está sabendo, né? Próximo. Nessas diretrizes, nem sempre estará integrado normalmente na posição em que a vida mental e o corpo somático se mostram em sinergia ideal. Olha que interessante. Está dizendo então que, por causa dessas questões, muitas vezes o corpo físico e o corpo mental, digamos assim, não estão sinérgicos. Então não é uma coisa só, não é uma energia que está unida, sintonizada. Isso trazendo as dificuldades. Eu penso uma coisa e meu corpo sente diferente, até porque tem registros de vidas anteriores que trazem outro padrão mental, não o meu padrão mental de hoje. Uma das coisas que eu acho muito importante a gente trabalhar, observar, é que nós somos seres, digamos assim, de múltiplas personalidades. Nossa. Então, a ideia desse slide é falar de subpersonalidades e memória extracorpórea. O que é uma memória extracorpórea? Memória extracerebral, uma memória que não está ligada só no nosso cérebro, mas a memória da nossa mente. E falar um pouco de subpersonalidades. Obrigado. Nós somos seres de múltiplas personalidades, atualmente, hoje em dia. Em alguns momentos você é pai ou mãe, em alguns momentos você é irmão ou irmã, em outros momentos você é filho, filha, você é tio, sogra. Esse papel de sogra é um terror, né? Tem hora que a gente tem que pôr uns papéis bem difíceis, sogra, cunhado, né? Tem hora que a gente tem que ser cunhado, tem coisa difícil de representar. Em muitos momentos nós somos criança,
nós temos o papel de criança, então a gente vira uma criança. Então, estas subpersonalidades são do momento atual da